Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Sabadou e eu entrei aqui com uma notificação, você já sabe, tem Dopaminas no ar e a gente está inaugurando a terceira temporada. Todas as temporadas do Dopaminas, por razão nenhuma, tem 7 episódios. Essa aqui também vai ter, tá bom? Não é cabalístico, não é metafísico, não é nada. É apenas porque eu quero, tá bom? Então, terceira temporada, primeiro episódio, já vai começar. Você já sabe que o Dopaminas também é um podcast. Então, nós vamos chamar a vinheta e depois entra a dona dessa porcaria toda para levar esse episódio. Pode soltar a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada de Dopaminas. A Carla falou nos bastidores que era cabalístico, que a cada 7 a gente renovava. Pra mim não tem nada de cabalístico, não. É que às vezes a gente se enrola nas agendas mesmo. Aí a gente vai tentar manter a constância, a coerência, a batida e a cadência. Tá com vocês aqui mais frequentemente. Meu nome é Ana Flávia Ribeiro, sou filósofa, sou professora e trabalho com tecnologia. E o Dopaminas, ele tem 3 características. A primeira, a gente sai misturando combinados de transdisciplinaridade e de conhecimentos. Isso significa que a gente pega um assunto e tenta abordar ele sob diversos ângulos. Então vocês vão ver, sim, muito de neurociência, um pouco de filosofia, talvez um pouco de antropologia, um pouco de psicanálise e por aí vai. Aí a gente tenta, né? Vamos ver o que dá dessa salada. Nosso segundo combinado e nossa segunda constatação. A gente precisa que vocês entrem em estado de suspensão de crença. O que isso significa? Que muito do que a gente vai falar, você pode não gostar, você pode não concordar, mas o estado de suspensão de crença é importante para ver se alguma coisa ficou de útil e de bom. E aí você pega e guarda essa coisinha útil e boa e acrescenta ela ao seu caldeirão de conhecimentos. Se não achar que não tem nada útil, deleta a gente e vambora. E o terceiro combinado é que, às vezes, a temperatura sobe aqui. Eu e a Carla, a gente dificilmente concorda sobre algumas coisas. Na verdade, a gente mais discorda do que concorda, mas a gente se ama. Ela é muito minha amiga, eu sou muito amiga dela. E depois que a briga termina e a câmera desliga, a gente vai dar risada juntos, como a gente estava fazendo antes de começar. Por quê? Apertem os cintos. O episódio de hoje é sobre os limites da neurociência. Meu amigo, se você é fã de Carla Tipo, você deve ter isso como um mantra na sua vida, né? O quanto a neurociência te transformou, a mim também. O quanto a neurociência é importante na sua vida, concordamos. E o quanto ela é transformadora de tudo. Será? Neurociência tem limites? No meu ponto de vista, tem. Vários. E para isso, e é um tema que eu converso com a Carla, já tem bastante tempo, é como a neurociência, talvez, e a nossa convidada de hoje tenha essa postura, ela pretende se ter, às vezes, como definidora de tudo, inclusive do que é o ser humano. Então, quem acompanha os episódios anteriores sabe que eu esgrimo algumas definições. Eu vou levantar o livro aqui, eu vou mostrar para vocês. Francis Wolff. Esse livro chama Nossas Humanidades, de Aristóteles à Neurociência, de 2011. Eu acho um livro incrível, tá aqui a dica para vocês. E o Francis Wolff fala que nós tentamos já, pelo menos na sociedade ocidental, uns 4, 5 mil anos, a gente tenta definir o que é ser humano. Então, o ser humano, anteriormente, na primeira etapa do trabalho dele, era o animal político, o zoom politikon aristotélico, aquele que se definia a partir das suas configurações na polis, na sociedade. E que isso era o que nos fazia humanos, essa convivência e esse combo de direitos e deveres herdados, sim, de um lugar no mundo que nos era dado pelos deuses, mas que nos definia. Isso orientou nosso pensamento durante alguns milênios, né, Carlinha? Aí, na sequência, veio Descartes. A Carla, volta e meia, fala de Descartes aqui, do dualismo, do cogito, do penso, logo existo. E Descartes, incrível, ele foi o primeiro, na verdade, que nos entendeu como cindidos e separados. Talvez a razão nos levando por um lado e o corpo, né, a máquina, e máquina não é a máquina que é hoje, é esse conjunto de formas que abriga esse espírito separado do homem. Isso postulou, na verdade, um entendimento que alguns de nós levamos até os dias de hoje e principalmente deu origem à Revolução Científica, porque ao separar uma parte do todo, um conjunto
sem alma, sem espírito, alma não no sentido religioso, alma no sentido do espírito, a gente podia segregar essas partes, entendê-las. E o método científico veio à raiz disso. Então, Descartes é o pai do que a gente vê hoje como sendo a ciência no seu estado mais puro. Devemos isso a ele. A terceira definição de humanidade possível, na qual também alguns de nós estamos presos até hoje, é o homem das superestruturas. O que é esse homem das superestruturas? É o entendimento de que o ser humano se dá a partir de elementos inconscientes ou supraconscientes. Então, as formações societárias, não o animal político, mas as formações societárias, antropologia, a história, o materialismo, a dialética, Freud e a ascensão do inconsciente, tudo isso, na verdade, costurava esse ajambrado de perspectivas que era o ser humano. Por isso que se chama o homem das superestruturas, porque a definição do ser humano era algo externa ao bicho. E sem ela, nós não poderíamos simplesmente sequer começar a cogitar, a nos entendermos e a nos definirmos. E por último, tem o homem da Carla Tiepo, o homem biológico, o homem neuronal, que é o novo paradigma, Thomas Kuhn, é o novo paradigma do século XXI. Eu me dou e eu me entendo e eu me defino a partir da estrutura do meu sistema nervoso, do meu cérebro. E aqui é o meu ponto de discordância primordial com a minha querida primadona Carla Tiepo. Vou passar para ela e ela vai defender a bola dela. E eu vou dizer por que eu tenho muita relutância em entender o ser humano como sendo algo definido a partir das nossas estruturas biológicas. Carlinha? Bom, vamos lá. Hoje me parece que tudo que... Essa terceira temporada começa quente, porque parece que com esse tema, tudo que eu venho defendendo vai ser colocado na berlinda. Opa, mas é por isso que você cala Tiepo, porque você segura belamente isso daí. Então, a primeira coisa eu queria te agradecer, porque só com a interlocução do contrário, a gente consegue, de fato, defender as ideias da gente em alto estilo, de fato, a gente poder elaborar um argumento que seja maior até do que aquele que é formador da própria ciência. Né? Eu sou obrigada, diante da sua provocação, que é uma provocação inteligente, não é uma provocação de graça, como algumas que a gente recebe nas redes sociais, uma coisa, o que você está se achando? Que tem uns negócios assim, povo chato para burro, mas uma provocação que realmente me faz pensar, e me faz pensar desde o primeiro momento, porque se você lembrar lá atrás, quando a gente se conheceu, esse foi o primeiro ponto que a gente debateu, e não tem vencedor, porque a grande vitória é sobre a qualidade da forma como a gente pensa. Então, eu acho que isso traz muita qualidade para a nossa relação, para a nossa amizade, e o Dopaminas nasce disso. Dopaminas é denso, né? Avisa os navegantes. Dopaminas é denso, tá? Não é para iniciante, gente. Então, pegue a taça de vinho, a Coca-Cola, o café, o chá, porque precisa querer ter repertório para poder jogar esse jogo aqui. Então, super obrigado por ser essa interlocutora para mim, que me força a construir argumentos que sejam capazes de manter minimamente um ideário de Eu fé. sei integridade, né? Integridade moral, profissional. Nós vamos falar de moralidade hoje. Total. Bom, então, mas vamos lá, vamos ao cerne da questão. Por que a neurociência se propõe como uma visão nova sobre o ser humano? Da onde é que vem isso? Qual é a origem disso? É o fato de que há uma transcendência, e aí é uma questão que não tem a ver com metafísica, mas há uma transcendência da percepção do funcionamento do sistema nervoso para além dos seus limites biológicos. Esse é o ponto. Esse é o ponto que muita gente tem dificuldade de chegar. Por quê? Porque o sistema nervoso, a priori, é uma estrutura histológica, celular, típica como qualquer outro tecido. Então, se você pegar o baço, você pegar o fígado, e você pegar o intestino, e você pegar o cérebro, todos eles são constituídos do mesmo tipo de estrutura biológica, certo? Você tem uma célula, que tem um DNA, que tem uma lógica funcional, que manifesta-se através de síntese proteica. Então, o jeito que a natureza, através da sua biologia, se manifesta, que eu chamo de a lógica da natureza, é igual em todas as esferas da vida, certo? Ela tem uma base funcional muito semelhante em todas as esferas da vida, e a gente reconhece
através da biologia, esses manifestos de vida. Agora, qual é a diferença que tem no cérebro humano? E por que ele então faz da neurociência um capítulo à parte na história da própria fisiologia do próprio estudo biológico? O que eu vou querer defender para você é que a neurociência vem da biologia, mas ela é obrigada a transcender a biologia para poder ir buscar. Mas Então, bom, mas tudo bem, vamos lá. Vamos para lá. poder Segue. buscar a sutilidade. Porque, obviamente, se você olhar para o ser humano a partir do funcionamento único e exclusivamente de neurônios disparando potenciais de ação ou secretando moléculas através dos neurotransmissores, do ponto de vista mecanísmico, e aí isso é Descartes, do ponto de vista do mecanismo que Descartes estudou, inclusive o primeiro sistema que Descartes estudou foi o sistema de reflexos. Ele dissecava, na época, ele procurava ter acesso de todas as Perfeito. maneiras possíveis, saltando todas as regras. Sim, sabe? o primeiro estudo que ele fez muito profundo, que é muito importante, inclusive para a neurociência, é o sistema de reflexo. Né? Ele tem até uma foto clássica que é um desenho dele, que é um menininho botando a mão numa fonte de fogo e retirando a mão, e ali ele entende o reflexo como uma atitude mecânica. E ele começa a olhar o sistema nervoso como um sistema mecânico, porque ele parece, a priori, estar apenas numa relação de causa e consequência. O que isso provocou? Provocou, inclusive, momentos do estudo da psicologia que são imperativos até hoje. Você tem, na lógica desse tipo de funcionamento de mecanismo, o próprio behaviorismo, que considerou o cérebro como uma caixa preta, porque não interessava o que ele fazia, o que interessava era apenas o estímulo e a resposta. A manifestação. Que isso é absolutamente mecânico, concorda? Concordo, mas que é a base hoje de muitos atos, ações e modelos de entendimento do mundo no qual nós vivemos. Perfeito. A gente chega lá. Perfeito. Mas é bastante limitado porque retira dessa equação o trabalho que o sistema nervoso faz, e isso é uma coisa muito importante, que é um conhecimento novo nosso, que é o trabalho que o sistema nervoso faz com as informações que ele tem e com os significados que ele atribui a essas informações. Então, qual que é a grande propriedade do cérebro? Qual que é a grande propriedade do sistema nervoso? Eu não vou nem usar o termo cérebro, porque a gente precisa expandir isso para a atividade da própria relação dos circuitos neuronais. Isso pode acontecer na periferia, pode acontecer na medula espinhal, pode acontecer em qualquer parte do encéfalo, inclusive nas partes mais elaboradas que a gente constitui como a palavra cérebro no seu uso estrito, né? Qual é a propriedade? Ele atribui significado a estas informações. E é com base nestes significados atribuídos que vem a abstração e a complexidade humana. Então, se você entende o sistema nervoso apenas como um sistema mecânico, de relações de causa e consequência, com produções de circuitos, e que é desprovido de significado, eu sou obrigada a concordar com você que esse cérebro é pequeno demais para explicar o homem. Então, assim, com você nessa história. Se você permite compreender a relação do sistema nervoso com o mundo a partir de uma relação informacional, e que esta semântica, vamos dizer assim, é o que de fato constitui a relação do homem com o seu meio, e, óbvio, você vai dizer assim, mas os animais não têm? Tem, em outros níveis de complexidade. O que a gente tem é um salto de complexidade no ser humano. Mas é da mesma coisa. É a mesma coisa ficando complexa num nível de extrapolação dessa complexidade. E por isso não é uma relação estritamente biológica, porque a biologia não estuda as atribuições semânticas dessas estruturas. Você levantou a bola, né? Até parece que a gente ia ter combinado isso aqui, mas não foi não, tá? A gente não combinou nada. Por que eu tenho... a gente vai receber uma convidada daqui a pouco, a Karina, na verdade, a Karina Garçotti. Ela é a causadora... quem provocou essa confusão. Essa confusão toda, tá? Porque a Karina, a gente estava conversando umas 2, 3 semanas, acho que tem isso, né? E ela virou para mim e falou... Ana, mas por que a gente não pode entender a neurociência como um novo paradigma de organização e entendimento das questões do mundo? Põe o cardzinho aqui desse episódio para o pessoal ver. Boa. Como foi a filosofia um tempo atrás. Eu dei um pulo que eu quase bati na cabeça na parede. Eu quase bati na cabeça. Falei, tá louca? E ela vai explicar as razões da elaboração dessa pergunta. Eu acho que ela está recuando, na verdade, um pouco dessa pergunta, porque, assim, ela está tentando um novo paradigma. Mas aí, para poder trazer para vocês, por que muitas vezes eu me engalfinho com a Carla e do meu incômodo
com esse papel onde a neurociência, talvez não a Carla, às vezes a Carla, quer se colocar como mediador e explicador do mundo, né? Eu acho que é isso, eu acho que esse é um dos meus principais problemas, é tentar explicar o mundo através de um olhar reducionista, que é esse olhar da animalização, e por animalização não tem problema nenhuma negação a respeito da biologia, nem estou advogando aqui, só um parênteses, sou ateia, tá claro, explícito, declarado, tenho sim uma curiosidade imensa sobre religiões, estudos de mitos, e Freud, eu sou apaixonada por Freud, porque acho que ali a gente aloca dentro dessa questão certos enigmas que estão longe de estarem constituídos na minha cabeça como sendo resolvidos. Mas aí, para tentar contrapor a Karina e a Carla, o meu incômodo, eu fui atrás desse livro, que é um livro que eu volta e meia eu recorro a ele, quando eu me sinto engasgada de ódio, quando eu escuto do neuromarketing, do homem que você define o homem, então tá solucionado os problemas de comportamento Ainda que dele. você seja apaixonada pelo Sapolsky e o Determined, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender, mas tudo bem. Sou, mas a visão dele é muito ampla, né? A visão dele, ela elimina o livre-arbítrio, mas ela dá espaço para o imponderado. E o imponderado, para mim, o imponderável, para mim, ele é um enigma. Mais do que ser determinado ou não ser determinado. Então, mas você não acha que ele, na verdade... Bom, a gente pode fazer um episódio de livre-arbítrio. Nós vamos fazer um episódio de livre-arbítrio, especificamente em cima do Sapolsky, tá? Tá bom. Gente, são Combinado. 850 páginas o livro, você se prepare, vai ser episódio 1, 2, 3, 4, talvez seja uma temporada inteira de dopaminas para isso. Mas eu vou ler aqui para vocês e para Carla algo que me chama atenção, que é essa definição e é o incômodo que o Francis Wolff coloca nesse livro e que eu trago aqui à luz. Ele fala que a figura atual do homem, animal como os outros, porque a base da biologia, sim, é tratar a questão do ser humano em um modelo de explicação biológica, que, por consequência, nos coloca em um patamar de um animal que pode ser explicado, ainda que com N complexidades, a raiz de outras coisas. A figura atual do homem animal como os outros é o auge de um programa de pesquisa científica sólida e que talvez cumpra a promessa, isso é interessante, de uma reinstalação das ciências humanas dentro das ciências naturais. Carla, por que eu vejo a neurociência precisando cada vez mais alçar mão das ciências humanas para poder continuar minimamente no que me parece, às vezes, um ponto de estagnação? Porque a gente pode dissecar o reflexo, a gente pode dissecar o cérebro, a gente pode dissecar o funcionamento no nível molecular e do DNA de todo e qualquer ato e ação. Mas isso só explica o como, nunca dá conta do porquê. Ou se dá conta a raiz de um olhar que para mim é muito empobrecido. E eu vejo a neurociência muitas vezes alçando mão. Descartes, na filosofia, psicologia, psicanálise, história. Por que lançar mão é o termo que poderia estar sendo substituído por Agregar? incorporar, agregar? Porque aí a gente entra no discurso da Karina, eu vou convidar ela aqui, porque a partir do momento, e aí eu vou continuar olhando o livro aqui, explicando para vocês. Porque na primeira frase eu já estou discordando. Tá? E vai discordar para importante. sempre, né? Já vamos morrer discordando em cima disso. O que acontece? Não é por ser cientificamente fecundo adotar um quadro naturalista e ter o cérebro, o pensamento e a inteligência e a evolução do homem como um animal, que a tese, o homem é realmente um animal como os outros, seja demonstrada ou mesmo verdadeira. Esta figura, o homem é um animal como os outros, está no princípio do paradigma cognitivista, da sua ciência, e não pode pretender ser ela consequência dele. Então, assim, tem uma esquizofrenia aqui, né? Ou o animal é causa, ou ele deriva. Aí você vai dizer, não, o animal não é causa, o animal é derivado de outra coisa maior. E aí a gente tem a neurociência caindo na teoria da informação. Então, assim, ela não consegue se bastar nesse aspecto. Mas você precisa de uma ciência que exista independente das outras? Segundo a Karina, a gente precisa de uma ciência que estabeleça um novo paradigma, né? Então, mas ela não precisa, para estabelecer um novo paradigma, ser absolutamente inédita. Inclusive eu acho, pessoalmente, tá? E até porque tem alguns autores, como é o caso do Damasio, do Eric Kandel. Aliás, só um parênteses. Eu vi um documentário brasileiro
Tá no Amazon Prime. Prime, estamos fazendo jabá de vocês, não se acostumem. Mas vejam, tá? Tá lá no Prime e ele é maravilhoso. É brasileiro o documentário. Se chama Consciência. Você já viu esse documentário? Eu 3 conheço, episódios. conheço o livro que dá base a ele. E tem a figura do Damásio ali falando. Ah, ele é fantástico, Carla. Ele é Então fantástico. eu estou citando nomes assim, Damásio, Eric Kandel, que é prêmio Nobel, Uhum. tá? Eu não estou falando Do do... Zé Coach da Não, esquina. porque, puta, esse é o ponto. A questão é qual é a fonte de neurociência que você está usando. Porque se você se esparramar nessa rede social, aí você vai se dar mal. Não, mas não é só Vai a ser rede, cabeção, não vai é ser só a rede cabeção. social. A gente Mas tem e alguns existe um corpo, que é o seguinte, um corpo. E aí eu concordo plenamente com você assim, na psicologia isso é um problemaço. Na psicologia isso é um problemaço. Por quê? Inclusive eu recebo críticas aqui no canal. A pessoa faz assim: "Ah, você é neurocientista, mas não recomenda TCC?" Não? Não recomendo TCC. Não acredito que TCC é mecanismo para cura psíquica. Por quê? Por causa desses níveis de complexidade que você trouxe. Perfeito. Quando você fala do homem da superestrutura, eu não acho que a neurociência vai de encontro a isso. Eu acho que nós estamos apenas tratando de que existe um fator gerador dessa superestrutura que você colocou como simbólica, que é o fato do sistema nervoso manipular a informação e atribuir valor a ela. Eu não acho que a gente mudou o paradigma, eu não acho que a gente foi para o homem neuronal. Entendeu? Pelo menos eu, Carla, com a minha neurociência e seguindo os meus mestres, Kandel, Damasio, não saímos desse lugar. A gente não fez essa transição para tipo, foda-se a psicanálise, a complexidade humana, a abstração humana, as ciências humanas são toscas e a gente é eliminativista. Porque existe o casal Churchland, a Patrícia e o esposo dele, que eu não sei o nome, que são eliminativistas. Aliás, é importante, quem puder conhecer, eles são fisicalistas. Então, eles são fisicalistas e reducionistas. Isso é importante. Quem estuda neurociência ou quem estuda filosofia, provavelmente está bastante familiarizado com Porque essa assim, é o terminologia. cérebro, é isso e acabou. E Eles esse é tudo. reduzem a complexidade humana, por isso são reducionistas, a esses mecanismos advindos do composto cerebral. E fisicalistas, porque baseiam, inclusive, a questão da mente como sendo um derivado. Não, eles são do monistas cérebro. restritos. O que é o monismo restrito? A única substância existente é a matéria. No sentido de que nem existe uma mente como experiência. Então, mas a neurociência, como se hard science nesse sentido, ela tem que partir desse pressuposto, né, Carla? Não, e esse é o ponto. Se você vai a Kandel e tem um texto que eu praticamente falo ele de cor, pode ser que eu erre uma ou outra coisinha, mas é uma coisa que eu, desde 1995, tem 2 capítulos do livro Principles of Neural Sciences. Naquela época não existia nem o termo neurociência. Gente, só para você saber, a Carla tem um exemplar desse livro escondido aqui na biblioteca dela de 1948, tá? Não, esse é do Sherrington. Isso é do Sherrington. Não é Não, eu tô falando do Kandel, prêmio Nobel errei. agora, de 2001. Tá. Em 1995, ele escreve no livro Princípios da Ciência Neural, que é o começo da neurociência como ela é conhecida hoje, a neurociência que a gente chama de contemporânea, que não tem nada a ver com os estudos de cérebro do século XIX e do século XX. Ela realmente é um novo processo por causa da tecnologia, pelo que a gente conseguiu com a tecnologia. E aí ele vai dizer o seguinte, não existe, a neurociência moderna é o estudo do cérebro conectado com a psicologia, e com a psicanálise, e com a sociologia, e com a neuropsicologia. Não tem como você estudar o princípio da consciência humana, da memória humana, da emoção humana, que são os atributos da neurociência que ela se propõe a estudar, a partir do estudo do cérebro, desconsiderando esta dinâmica do indivíduo com o seu meio e esse bololô informacional que nós estamos enfiados. Não tem como desconsiderar. Então não é uma questão de dizer assim, vem cá, ciências humanas me socorre. Deixa eu pegar aqui uma coisinha sua para, a partir disso, dizer que o que eu estou fazendo é válido. Não é isso. Nem uma perspectiva do tipo, eu vou negar toda essa corrente de pensamento aqui, porque isso aqui me atrapalha com a neurociência. Não. O neurocientista realmente profundo e sério, ele tem um papel de tentar resolver uma equação seríssima, difícil de ser resolvida, que é como essa estrutura celular com 86 bi
de neurônios que processam informação desta forma, que está organizada desta forma, que evoluiu desta forma, levou o ser humano a essas propriedades mentais bizarras que ele desempenha. Eu acho que esse é o ponto sobre... Porque tem dois caminhos, você concorda? Eu posso dizer assim, aí você vai falar 2 horas, tá? Não, Mas porque tem dois caminhos aqui, que é o seguinte: o ser humano é pequenininho e pode ser reduzido à biologia, e esse caminho é nojento, porque ele joga fora 27 séculos de filosofia. Não é só de filosofia, né? Mas é outra Da coisa. história humana. Da história humana. Né? Tem a história ali. De toda a história colação nesse da arte, pode da ser até estética, da ética, da moral, de tudo isso. A história nesse ponto ela pode até ser maior que a própria filosofia, mas vamos lá. Né? Uhum. Com certeza. Uhum. Porque eu estava lendo, você sabe que eu estou estudando sobre o povo vêneto. Né? Ai, de novo! Gente, desde a primeira temporada tem o Lady Sapiens e o povo vêneto. Exatamente, é onde eu estou parada agora. Para. E aí, o que acontece? Isso é uma possibilidade, e essa possibilidade é covarde. Porque ela quer dizer assim, olha, nós temos um trunfo, que é a biologia. Nós temos a ciência. A gente vai lá no equipamento e fala, e prova tal coisa. E aí vocês calem a boca porque é ciência. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E essa não é a minha posição e não é a posição dos grandes pensadores da neurociência. Outra visão possível é, caraca, será que eu estou aqui diante da estrutura que vai me permitir compreender como é que essa complexidade se construiu? E você acha que a neurociência vai conseguir permitir que a gente compreenda como essa complexidade se construiu? Esse é o ponto. Acho que sim. Acho aí, quem sabe, que a gente tem a discordância. Porque eu acho que sim. E aí, essa é a minha fé, né? Que faz com que eu seja uma neurocientista de carteirinha. Porque eu poderia dizer assim, como você se coloca, eu sou neurocientista, mas eu também estudo psicologia, mas eu também... Não, eu me considero neurocientista por esta visão. Eu acredito, isso com base em tudo que eu já estudei, com base em todas as percepções, e todos os insights, e todas as vivências que eu tive dentro da neurociência, que se a gente pesquisar direitinho e seriamente, usando os princípios adequados do método científico, mas também respeitando as ciências humanas, na perspectiva de como ela se constitui, nós teremos um campo profícuo para desenrolar o grande problema da humanidade. Eu vou ser boazinha com você. Muito obrigada. Eu vou segurar um pouco as minhas restrições aqui. Eu queria convidar a Karina. Karina, não sei se você está já online aqui com a gente, não? Ela está conosco. Ai, pronto, olha lá que linda. Dona Graciotti, a culpa é sua. Tá? Pronta para descascar na Flávia. Vai, pode vir. Manda. Defenda teu paradigma. Hello, pessoal. Hello. Vou defender, com certeza. Não, primeiro eu preciso dizer que eu estou amando a discussão, entendeu? Eu não sou de falar muito, mas quando eu falo, às vezes eu causo. E isso é sensacional. Não, realmente, trazendo o que foi discutido no episódio anterior, para quem não assistiu, o que eu tinha trazido, o que eu defendo, de fato, é que eu entendo a neurociência, na minha percepção, como ela sendo a síntese. Ou seja, eu tinha explicado que a ciência, ela surge com a filosofia. É a mãe de todas as ciências de uma forma de representar. E, ao longo do tempo, as outras desculpa só te interromper. ganhando... Desculpa. Eu queria que você arrumasse uma coisa para mim e também para as pessoas que acompanham a gente, né? Se a Ana Flávia colocou aqui Descartes como o pai da ciência, vamos dizer assim, do método científico, que ciência é essa que está lá atrás na filosofia, junto com isso? Porque pode ser que aí a gente tenha alguma questão semântica que vale a pena ser resolvida. Até porque assim, a filosofia, ela pode ou não se apresentar como ciência, vai depender dos pensadores, mas a raiz dela é muito menos a resposta às perguntas em si. E além das perguntas, né? Uma decupagem mais lógica, mais analítica, mais racional, no sentido de exercitar a razão mesmo, para esgrimir esse aprofundamento nas questões. Mas vai lá, Cá. Porque eu acho que é importante arrumar isso, sabe? Tá. Então, diante dessa pergunta que foi trazida, a gente tem que pensar como surge, então, a filosofia. Então, antes do pensamento filosófico, nós temos uma coisa chamada cosmogonia. Então, da cosmogonia, origina-se a cosmologia. Qual a diferença de um? Ambos têm a intenção de explicar a realidade. Só que enquanto a cosmogonia explica através de mitos,
a cosmologia se vale de pensamentos e estruturas racionais para explicar a realidade. E qual que é a diferença de uma em relação à outra? Enquanto a cosmogonia se baseia em mitos, ela se vale de algo que é uma invenção, algo que é o desconhecido, ou seja, algo mítico para explicar o real. Então, na origem, ela não vai conseguir alcançar o seu feito. Quando a gente pensa na cosmologia, é o estudo do universo, então é a partir da observação e usa-se um método que é diferente das ciências naturais, é um método racional. Significa que é a lógica que está trabalhando como plano de fundo. Então, mesmo que você estude os grandes da filosofia Aristóteles, se você pegar toda o contexto em que ele apresenta o seu raciocínio, se você conseguir identificar uma brecha na lógica, você quebra esse pensamento. Então, a filosofia, ela lida com um aspecto da lógica, com argumentos lógicos e racionais. Quando a gente pensa... E essa é a brincadeira da filosofia, deixa eu vocês só ficarem um tentando derrubar o argumento do outro. Então, Sim, por que a gente pode... Não, tô tranquila, quando vocês eu acho trazem bonito. a questão da dopamina, que é uma questão tipo, não tomem partido da Tiepa ou não tomem partido da Ana Flávia, é porque o embate se dá no campo das ideias. A gente não está debatendo pessoas. Isso é o grande... Mas eu sou mais inteligente que ela, todo mundo sabe. Eu concordo também. Mas você não sabe. Eu sou também mais. Então, só que antes da gente voltar, para a gente não perder o rumo, você falou de cosmogonia. A cosmogonia tem 2 vetores, tá? Olha como é fácil a gente se enrolar. O Big Bang também é uma cosmogonia. Ela é uma cosmogonia moderna. Não necessariamente a cosmogonia significa, sim, ela parte do pressuposto que as nossas explicações ancestrais de definição da origem da vida, do universo, do mundo, da formação das coisas, abarcavam, sim, essa questão mais mítica. Mítica e fantasiosa, quase. Eu não vou dizer fantasiosa, vou dizer mítica, porque mito e fantasia são 2 coisas completamente diferentes. A Mulher Maravilha, ela é uma fantasia e um mito, as 2 coisas, tá? Então, ao mito a gente deve o respeito, assim, imenso. E o Big Bang, na verdade, ele é uma explicação, sim, baseada na racionalidade, portanto, filosófica, sim, baseada num sentido de explicação da origem do mundo, portanto, ela é cosmogônica. Ela é uma explicação cosmogônica e, sim, ela é científica porque ela usa a física e a ciência como uma alavanca de prova ou de busca de evidências e provas dos seus preceitos. Então, não necessariamente uma visão cosmogônica é uma visão não racional. Não necessariamente uma visão mítica é uma visão fantasiosa. Então, acho que a gente tem que separar as coisas aí e entender aonde que eu quero colocar a neurociência com o valor imenso que ela tem no quadrado que lhe cabe. Vai lá. Mas a questão da cosmogonia, dentro disso que você traz, é para a gente também não confundir a relação da fantasia com o que de fato vem a ser real. Essa é a questão. Porque, muito embora ela seja racional, isso não significa que ela seja real. Essa também é uma grande diferença da cosmogonia para a cosmologia. A cosmologia lida com o real, enquanto que a cosmogonia lida com aquilo que é racional dentro de um raciocínio lógico, porém, ele não é real. Ele é... Então, mas eu vou insistir que o Big Bang, ele é cosmológico, mas ele é cosmogônico também, porque a gente fala de origens, tá? Mas depois a gente volta para isso e tá tudo certo. Tá, mas a pergunta é a seguinte, é possível a gente, então, misturar uma ciência humana que nasce da filosofia com uma ciência natural que tem uma outra origem? Ou isso é uma condição imprópria do ponto de vista conceitual? Porque esse, para mim, é o grande ponto. Pois é. Então, é aí que eu acho que começam os enroscos. Vamos ver o que a Karina tem da neurociência. Mas vai lá, Karina, vamos lá. Porque se ela é ciência, ela não pode se pretender, né, algumas coisas que roçam aí esse lugar que a Karina colocou. Então, começamos a ter uma esquizofrenia aí, vai lá. Vamos lá, não necessariamente, vamos lá. Quando eu trago a ideia de que a neurociência, eu a enxergo como sendo a síntese, e aí eu volto ao pensamento. Nós tínhamos a filosofia e dela foi ganhando independência às outras ciências, química, física, biologia. Então, química, física, biologia, num movimento dialético,
a gente tem a afirmação de alguma coisa, que é a filosofia. Quando você tem essas outras disciplinas ganhando independência, elas se comportam como sendo a antítese, A negação. porque elas se afastaram. Exato. Uhum. Hoje eu enxergo a neurociência como sendo a síntese, porque eu não vi em lugar nenhum uma disciplina que leve em consideração filosofia, química, física, biologia, para entender um mesmo objeto. Então, quando eu trago que a neurociência é a síntese, não é no sentido dela negar ou dela anular o que veio antes, mas quando a gente estuda a dialética, a gente tem a tese, aquilo que se afirma, a antítese, aquilo que se nega, e a síntese é uma nova tese, só que num nível maior. Ela não se desfaz de nada daquilo, mas ela traz em si tudo aquilo que já foi construído. E se a gente for pensar aquilo que a Tiepo trouxe em relação qual é a grande barreira da neurociência, a gente pode pensar que se os sinais elétricos geram a mente, a grande questão é saber como que algo da ordem do objetivo, ou seja, a interação entre os neurônios, a comunicação, a transmissão sináptica, Me mata de pode orgulho. permitir gerar a mente. Então, Ou seja, como que algo que é objetivo pode dar origem a uma subjetividade? então, Essa é a grande questão. Essa e- é a síntese. E a gente tem que pensar, isso por não é a exemplo, o síntese. culturalismo. Não, É isso não é, lindo. isso não é síntese, meu amor. Mas sim. Ela não vai se deixar empolgar Não, pelo não furor. vou, não vou porque assim, e não vou, e assim, não porque o argumento da Ká de verdade não seja brilhante, ele é um excelente argumento, mas isso é o mínimo que se espera de qualquer ciência hoje que se coloque na mesa, na linha de frente como transdisciplinar. Então, o fato da química incorporar coisas da física, o fato da física incorporar coisas da filosofia, a possibilidade da psicologia incorporar questões da neurociência não transforma nenhuma dessas ciências em síntese. Mas o meu problema aqui é outro. É que eu acho que está mal resolvida, porque há sim uma tentativa, e eu não estou dizendo que ela não seja válida, tá? Você pega, por exemplo, Carlo Rovelli, e aí, eu estou só mudando de assunto para vocês entenderem o paralelo. Carlo Rovelli, que para mim é provavelmente o físico mais brilhante que nós temos na atualidade. Um cara que está estudando formação do tempo, percepção do tempo, e ao estudar percepção do tempo, ele tem que estudar o quê? Ele tem que estudar a percepção do ser humano do tempo, ou seja, cerebralmente, como é que a gente coloca isso? E ele recorre a conhecimentos extremamente arcanos, a Anaxímandro, um dos pré-socráticos mais doidos que tem, e traz também elementos do Nagarjuna, que é a antítese do Buda clássico, a negação do Buda tradicional, que fala que quando a gente desce no nível menor das coisas, o que a gente encontra é nada, e é isso que a física está encontrando, é esse nada absoluto. Em momento nenhum você vê a física querendo se colocar como a síntese de alguma coisa. Então, eu acho que assim, isso é um desejo. A gente tem sempre a vontade e a necessidade de uma teoria unificadora do tudo. Hoje, essa teoria unificadora do tudo, ela está na neurociência. E por que eu acho que ela está na neurociência? Essa é uma das minhas principais críticas. Porque a neurociência oferece uma maneira de articular meu movimento no mundo. As minhas ações musculares, você me ensinou mesmo, né? Que nós somos... Isso é uma coisa que eu devo a você. Que não existe algo tal como uma ação mental que não seja refletido em um preparo para um movimento muscular, seja ele qual for, né? Então, a neurociência, ela oferece, nesse desconsolo que está o mundo, uma explicação a qual eu posso me agarrar para eu ter parâmetros de inteligibilidade do que está acontecendo comigo e com o mundo. E eu acho que, assim, ela é preciosa, Carla. Mas está longe de ser uma teoria de tudo. Assim como a física está entalada há muito tempo entre o micro e o macro, né? Entre o universo quântico e Einstein, né? Na teoria da relatividade geral, e não consegue unificar duas coisas que são completamente antagônicas. E sabe-se lá se vamos conseguir fazer isso. Ela está numa situação destacada, destaca, né? Não de destacada. Destacada sempre foi, mas destaca. E isso não a impede de continuar buscando e saindo outros caminhos. Mas, especificamente a neurociência, e nessa jornada onde ela está, onde eu acho que ela chegou, não no fundo da possibilidade dela, porque a gente ainda tem muita coisa para biologicamente destrinchar, né? Muita coisa para olhar dos mecanismos mais básicos do que nos constitui, apesar da gente já ter evoluído muito nisso. Chega num momento que, assim como a física, precisa recorrer à filosofia para sair do buraco onde ela está, porque ela pode ter chegado a conseguir
a explicar o como de uma maneira absoluta, mas ela não consegue explicar, talvez, e não vai conseguir nunca o porquê, a neurociência me parece que ela vai se encaminhando lentamente para isso. Para, num determinado momento, de esgotamento dos recursos de explicação do porquê do mundo, e sim, ela vai precisar alçar mão, e não tem nada de errado nisso, alçar a mão das outras ciências. Mas isso não a torna unificadora, isso não a torna sintética, como a Karina coloca aqui no caminho. Porque toda ciência séria, me parece que em um determinado momento, chega nesse nível de esgotamento. O meu problema em relação à explicação, e eu acho que você tem um trabalho duplo nesse sentido, você procura popularizar no sentido mais bonito da palavra, que é tornar inteligível, né? Para as pessoas, as implicações. Tornar público. Tornar público inteligível também, Sim, né? tornar público. Exato. Coisa pública. Pública. Res, Porque né? a ciência... res pública. A ciência quer ter res pública, senão não funciona. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que você vê isso e que, por outro lado, você se debate também com o reducionismo da aplicabilidade da neurociência no dia a dia. Que é o desespero, que você acabou de pontuar. Que é o desespero. Que eu ia falar. Ele está posto. E aí tem mais um ponto que eu gostaria, num segundo momento, de te convidar e de convidar a Karina para explicar. Você vê que eu tô calma hoje, né? Eu tô calma porque, assim, é muito fácil a gente se portar mal e ficar falando as coisas por falar. Eu tô tentando realmente embasar o meu grau de desconforto. Até me perdi. Vai que depois eu volto, que eu perdi a linha de raciocínio. Posso eu? Pode, vem. Pode. Então, ó, só para a gente poder dar continuidade a isso que foi trazido, realmente eu enxergo a neurociência como sendo uma dialética, mas não uma dialética excludente, mas uma dialética harmônica ao modo do próprio Heráclito. No mesmo modo em que não existe subida sem descida, se nós estamos falando a partir da neurociência comparado junto com a filosofia, como que eu penso? Se todo conhecimento, qual é o ponto de referência? Se for o indivíduo humano, e é ele que produz o conhecimento e ele mesmo se debruça sobre aquilo que ele produz, ou seja, se diante de uma relação objetiva das redes dos sinais elétricos geram essa subjetividade, por que a gente tem que olhar como sendo antagônico as ciências naturais e as ciências humanas? Mas elas Sendo não que se são a gente enxerga dentro de antagônicas. uma ciência, de uma dialética harmônica, a gente não possa realmente conseguir entender que uma reforça a outra. Só que elas têm métodos diferentes, elas podem ter o mesmo objeto de estudo, mas eu preciso saber diferenciar qual é o método que cada uma vai validar para chegar num resultado final. E quando a gente olha a neurociência não está negando a filosofia nem as ciências humanas. Macai, Não ninguém está está se colocando falando. acima. Não, Mas ninguém é que eu está acho que o falando ponto isso, da- é outra coisa. O ponto eu tô da Ana falando. está centrado na ideia de que, como síntese, neste exato momento, diante de tudo que a gente já avançou e tudo que a gente já tem de conhecimento, Bateu no muro. ela tinha que estar entregando muito mais valor do que ela está, entendeu? E eu percebo esse... Mas eu também acho que isso tem a ver com o fato de que nós temos duas neurociências. E você me colocou num lugar que é interessante as pessoas pegarem, que as pessoas têm dificuldade de me ver nesse lugar. Porque eu não me isolei como os meus colegas, Uhum. tá? Se você for olhar hoje um acadêmico de neurociência mesmo, o cara que está num laboratório produzindo conhecimento, ele já não fala mais a mesma língua que você. Uhum. Ele não consegue te dizer o que ele está pesquisando. Uhum. Se pegar um paper de neurociência hoje e entender a metodologia que está posta ali, para a gente charafundar este nível de complexidade que a gente está enfiado, você não vai entender. Então, existe um espaço estranho entre o conhecimento popular que as pessoas têm sobre as causas e consequências da vida, que é a conversa de boteco. Ah, ele fez isso por causa daquilo. Ah, ele pensa assim por causa disso. Tal. Que a psicologia já sofreu, que é a conhecida folk psychology, né? A psicologia popular, que é a de boteco. A neurociência sofre do mesmo mal. Neurociência de boteca é ótimo. Mas É isso mesmo. é a folk neuroscience. É. É a neurociência de boteco, que é o que se pratica nas redes sociais. Uhum. E esse lugar de uma neurociência que é inteligível. Como a física também já está. Um lugar de absoluto entendimento. Tipo, eu, Carla, não me presto a tentar compreender algumas... Não, mas alguns ainda dá, a gente ainda consegue acompanhar. Não, mas veja. Duras penas, mas consegue. A duras penas. A gente precisa sofre, do divulgador sofre. científico pra isso. Exato. Agora, você trouxe um ponto que é interessante a gente pontuar, porque
Ok que a gente queira, como a Karina também trouxe, entender a origem de tudo. Quer saber de onde veio o mundo, blá, 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 blá. Mas não é exatamente isso que a neurociência está querendo explicar. Veja, a neurociência não está realmente debruçada sobre a ideia de como surgiu a vida, de como surgiu a dinâmica informacional. A neurociência está muito preocupada com o homem. Então, E veja, se eu entendo o homem a partir da neurociência, a percepção dele de tempo, a percepção do nada, a percepção da criação, a percepção da existência, podem ser compreendidas à luz deste mecanismo. Então, independente desse mecanismo ser o real que a física está estudando, entendeu? Então eu vou voltar para um papo que a gente já teve, eu vou te apertar de novo, com delicadeza, mas eu vou te apertar. Eu vou ler mais um pedacinho do livro, e aí a Cá também pode dar o pitaco dela, fica à vontade, mas é uma pergunta direta para você. Uma das características dessa nova figura do homem neuronal, que é animal como os outros, é que ela é vaga, objetivamente vaga. Ser vaga é seu traço mais nítido. O homem não tem limites definidos. Ele é indeterminável. E esse, para mim, é um dos grandes problemas que a gente tem hoje com esse modelo de entendimento e definição do humano, para depois fazer o nível de entendimento do mundo, qualquer que seja, a partir desse olhar desse homem neuronal. Então, eu vou te perguntar, de novo, é uma pergunta dura, porque ela vai ensejar bate-boca. Qual é a definição da neurociência ou da neurocientista Carla? Aí estou sendo semanticamente vaga para te dar uma válvula de escape do homem, do que é ser humano. A gente já teve a oportunidade de discutir isso aqui no Dopaminas, né? E naquela ocasião, eu tive que dizer que a minha resposta não ia ser muito confortável. Muito bonita, né? Não é confortável para a maior parte de nós. Porque a gente torna-se humano a partir de algumas propriedades intelectivas ou cognitivas que se estabelecem na dinâmica do funcionamento cerebral. Então, você pode ter gene humano, você pode ter nome humano, RG humano, mas não ter as propriedades cerebrais de um humano. Isso vai tirar a sua característica humana dentro desta perspectiva que a gente está estudando. Se você disser que o ser humano é o DNA humano, aí nós temos um outro problema, porque você vai estar sendo muito mais biologizante do que eu. Eu não vou dizer, em hipótese alguma, até porque a gente já teve essa discussão e eu não consigo definir o que é ser humano. E eu me debato entre as diversas definições. Mas uma das coisas que me remete à nossa amada filosofia é que, no fundo, você está dizendo que o ser humano existe em potência. Ele tem potência, né? Então, a gente está um clássico da filosofia. A semente da árvore, na verdade, ela existe em potência na semente, né? A potência, ela tem outras maneiras de você entender essa formação da humanidade, essa autoformação, essa autocriação. E uma delas é alguma coisa que na neurociência me incomoda, que substituiu a vontade ou o desejo. Que é? Que é o reflexo, que é a automatização. Aí nós vamos ter outro embate, porque entre reflexo... Explica para a audiência o que a gente quer dizer com isso. Tem que tá aí. Esse é dolorido. A cara ficou vermelha de novo, toda vez que cutuca ela fica vermelha. Porque é um reflexo. Isso é um reflexo. É um reflexo vascular que ela tem, com a pele clara e tudo. Isso é reflexo, certo? Ela não teria nenhuma propriedade de... Só parênteses, a gente está no Dopaminas clássico hoje. Clássico. Hoje está clássico, tá épico. Vai. Vamos lá. A questão fundamental que está posta aqui é o seguinte. Há uma confusão entre reflexo e movimento voluntário não consciente. E automatização, cara. Que é o movimento voluntário não consciente. Por quê? Eu automatizo... Você está falando, se eu automatizei, é porque foi alguma coisa que eu adquiri na minha existência. Certo? Então, a Carla tem determinados automatismos. Reflexos são as coisas que nós temos em comum. É absolutamente anímico. Absolutamente anímico. Certo? Os automatismos vão ser cada vez melhores quanto mais complexo o cérebro. Então, você vai ter automatismo de espécie muito simplão, muito tosco, e espécies já muito sociais, percebe? Porque a vivência social de um animal é automática, porque ele não tem consciência. Então, ele constrói automatismos para dar conta das suas relações sociais. E o grande trunfo humano, que é essa propriedade que eu vinha enaltecendo, é que ele se dá conta de que ele está fazendo tudo isso.
E isso dá pra gente uma sensação de que a gente está muito acima de todas as outras coisas. E como é que fica o desejo, a vontade e a pulsão nesse aspecto? As 3 coisas. São elementos da intencionalidade, que pode ser construída por diferentes dinâmicas. Não obrigatoriamente você tem uma única dinâmica que constrói a intencionalidade. Você tem intencionalidades que estão diretamente associadas com as suas necessidades fisiológicas. Vai gerar um conjunto de intencionalidades. Aí a gente vai praticamente falar da pirâmide lá do Maslow, certo? Mas não precisa obrigatoriamente. Não vamos entrar nisso. Não precisamos catalogar isso dessa forma, porque é meio ridículo. Mas a ideia é basicamente essa: você vai ter determinados automatismos que você vai ter construído em ambientes para obter, por exemplo, alimento, ou segurança, ou um lugar para você ter os seus excretas, ou um espaço para você se reproduzir, porque as pessoas não se dão conta, mas o ato sexual requer privacidade para todas as espécies, porque é um momento de vulnerabilidade. Me explica aquele pessoal que gosta de transar. Não, eu digo, uma coisa é voyeurismo, outra coisa são os nossos fetiches sexuais que são humanos, que transcendem, já não tem mais como objetivo a sexualidade. E essa transcendência que as pessoas falam, puta, a neurociência não consegue explicar. Mas é aí que a gente se diverte, porque nós estamos falando de construções de circuitos, de analogias e de significados num nível de complexidade assim, tipo, exponencial, sem limite algum, infinito, que tem tudo a ver com a construção da linguagem da consciência. Então, não existe o automatismo. Existem diferentes graus de automatismo que vão entregar desejo, prazer, uma porção de coisas. Aí eu te pergunto uma coisa. Você entende que, nesse teu modelo, neurociência é incompatível com religião e espiritualidade? Não. Opa! Não. Me explica, então. Não é, e muito pelo contrário. Na verdade, você vai precisar, no momento em que você se dá conta de tudo isso, e que você não consegue compreender a sua dinâmica, você é surpreendido por você mesmo dentro da sua consciência, você percebe sua consciência limitada, você precisa achar alguma coisa fora de você para explicar tudo. E essa coisa fora da gente existe? Eu, particularmente, acho que não. Então, vocês estão vendo como é que a coisa leva a um determinado tipo. E, de novo, eu não tenho problema nenhum em relação com isso, mas eu tenho dificuldade também e aí, filosofia, papel do advogado do diabo, gente, eu tenho que jogar contra e a favor disso o tempo todo. Tive uma discussão séria com a Carla e com a Karina antes, que a gente se engalfinha, tá se engalfinhando há semanas a respeito desse tema. Não é uma coisa que está começando agora, tá? Há semanas a gente está batendo boca por causa dessa história, batendo boca para valer. E uma das coisas que aí eu coloco, que o Francis Wolff coloca dentro do livro também, e que é um convite para as pessoas pensarem, e eu acho que a gente tem que transcender, inclusive, o que uma neurocientista brilhante está colocando como resposta definitiva aqui para a gente, é a questão que a Karina também colocou em cima da mesa, é a questão de, ok, podemos ampliar o nosso escopo, porque a Carla é muito esperta, né? O que ela está fazendo? Ela está saindo do homem neuronal, ela está indo para o homem informacional. Esperta! Ela é muito esperta, gente. Ela é muito esperta, velho. Ela é muito esperta. A mulher... Isso é uma esperteza! Ela é muito esperta. Ela é muito rata. Caraca! Ela... 40 anos de estudo virou uma esperteza, não é uma esperteza discursiva, mas é uma esperteza. Por quê? Porque os limites estão claros ali. E se a gente não começa, se os neurocientistas não começam a abrir, como os físicos estão fazendo em relação a outros campos, não começa a abrir o campo de entendimento, e aí é a transposição das humanidades, né, para esse olhar, que é um olhar a priori de dizer, ok, a minha explicação de entendimento do que é ser humano e do mundo, a raiz, dá conta até aqui, daqui para frente ela não vai dar conta. Não dá. Não vai dar conta mesmo, não adianta. Será que a gente não está usando as ciências humanas como fomentadora das perguntas, Cacilda? Não, mas também não interessa, porque eu não sou uma especial. Peraí, deixa eu só terminar, cá. Senão eu perco a linha de raciocínio muito rapidamente. E aí o que acontece? Bateu na barreira da explicação aqui, e quando eu dou esse salto de explicação, eu tenho esse salto que se chama um salto de fé. Schopenhauer era na cabeça para vocês. Schopenhauer não, Kierkegaard. Kierkegaard na cabeça para vocês, tá? Que é o desespero ético, o desespero estético, a Karina sabe tudo isso. E bate no momento onde eu não tenho respostas, eu tenho que dar um salto de fé para o imponderável, para o desconhecido, para poder sobreviver, inclusive psiquicamente, poder sobreviver. Por melhor que aquele conjunto de respostas científicos, ou éticos ou morais, sejam eles nunca vão ser, ou estéticos, eles nunca vão ser suficientes. E o que acontece? Nesse salto você já saiu de um olhar de
A neurociência consegue entender os mecanismos, e a Karina falou, mas ela não consegue entender como o impulso elétrico vira informação. E aí a migração tá bom, então eu preciso ir para algo que está fora, além, não é neuronal, é codificado ou decodificado pelo neurônio, que é esse transporte da informação. Esse transporte da informação, alguns vão dizer que pode ser a priori, né? Que a informação existe ali e a mim me foi dado como espécie, isso não é religioso, é arreligioso, mas não é não religioso, essa frase. E ele é transportado internamente a mim, aqui para dentro, e eu dou sentido, construo, etc., e aquilo vai progredindo. Se você tivesse sido formado pela informação, cara, se a vida evolui por causa da informação. Não sei. A gente já teve essa discussão, né? O Luan fala da negentropia, de que a vida ela é uma negação da entropia, né? Porque se a entropia vencesse a guerra, não existiria formação, porque se tudo tende à dispersão e à dissolução, e a vida ela é o contrário, ela é um movimento organizacional, a gente tá vendo a antítese da Karina, né? O movimento contrário em relação a isso. Mas a gente pode chegar nisso daí. Mas entenda, Carla, que nesse sentido, para você poder dar conta daquilo que a neurociência não vai dar conta, porque a barreira dela é real e ela existe, você vai ter que alçar outros voos. Você já está fazendo esses outros voos. E esses outros voos, eles implicam em abandonar, ou vão implicar em abandonar alguns pressupostos que você tem incrustados dentro da neurociência. Aí que a gente vai discordar dramaticamente, porque a gente já tem hoje, não, é sério, porque a gente já tem hoje como uma visão predominante uma perspectiva relativística do cérebro e não determinista. Então, isso muda todo o jogo também, concorda? Se eu não tenho cada neurônio representando cada informação, que esse era um problemaço, porque isso parecia limitar o processo. Se não é isso, se o sistema nervoso, à medida que o universo vai alterando, as situações vão alterando, eu me organizo para ler essas novas situações, eu tenho essa plasticidade, então eu estava tosca, meu pensamento estava tosco até falar, Ana Flávia chegou. Brincadeira. Pensa comigo, tosca, pensando em TikTok. Ana Flávia chegou, Vuft, muda toda uma organização do meu cérebro para atender a essa demanda Ana Flávia. Porque, na verdade, o ambiente acaba tendo uma relação muito bionívoca e incessante com o sistema nervoso. Dito isso, a gente tem que começar a pensar do que a vida propriamente é feita. Se não seja apenas uma resposta a esse ambiente, que aí você pode discutir se é o Big Bang, se foi criado por Deus, aí tem N possibilidades de criação. Mas a vida se estruturou dessa forma. Não teve, e aí eu me rasgo inteira, mas não teve um momento em que pegou-se um barro, amassou-se e saiu um ser humano. Essa caceta não aconteceu. Não, certo? Não. Aí depois arrancou a costela e saiu. Não, isso não aconteceu. Há um processo evolutivo, claro. Agora, o começo pode ter havido uma criação de um mundo. Não interessa para a neurociência isso, porque para a gente a conversa começa quando a vida se posiciona através dos neurônios em ler esse mundo. Vida sem neurônio, então, não existe? Não, existe, mas é uma vida sem neurônio. Portanto, ela não tem o elemento de análise informacional necessária, com a velocidade para constituir essa complexidade. É um outro tipo de informação. Aí a gente vai cair aí no futuro, mas... É um outro tipo de análise informacional que não levou à consciência, certo? Esse é o ponto. A neurociência e outras disciplinas, elas levam a gente hoje a entender o mundo, basicamente, a partir da chave dela em dois aspectos. Ou nós animalizamos o ser humano, porque uma parte do que você está falando é isso. E nesse processo de animalização, ela traz, e a neurociência não gosta disso, ela não gosta, ela foge disso que nem o diabo da cruz, ela nos coloca em uma chave ética complicada. Muito complicada, porque não tem a ver com entender que o valor do animal é maior ou menor que o do ser humano, ou que há dor, ou que não há dor, ou que a dor não é a chave de compreensão do mundo, etc. Não é um problema cartesiano. Não é um problema cartesiano, é que
Desculpa, gente, saiu um troço esquisito aqui, a palavra é complicada. A dação ou doação de sentido, ela só se dá a partir de uma chave que, nesse momento, a gente não considera que outras espécies possam ter. Se eu me animalizo, significa que a minha doação de sentido, de alguma maneira, ela está olho. Com isso eu não quero colocar a chave numa situação ruim, mas ela coloca que a geração de valor que essa doação de sentido me dá para a vida e para o mundo, ela não tem um valor intrínseco. Isso é contra o quê? A psicologia, a psicanálise, a religiosidade, a antropologia, coloca como um dos valores e dos sentidos maiores do ser humano. Então, você entende que em um determinado momento, a neurociência, ela vai ter que optar em ser neurociência ou embarcar a ciência humana dentro dela? Esse é o meu primeiro ponto. E o meu segundo... A gente não pode esquecer que você partiu de um pressuposto que os animais não dão sentido nenhum, né? O que eu falei é até o momento onde nós... Porque a gente tem uma dinâmica emocional nos animais que ainda está pouco resolvida, então, né? Mas a dação ou doação de sentido, tanto faz usar a palavra nesse caso, é o que a gente... Se a gente não consegue ter a teoria da mente básica, para ter de um animal, vai ser complicado. Mas outro ser humano, a gente tem esse problema. Então, quando a gente se animaliza, quando nós nos neuronizamos, de uma certa maneira, a gente não está... Apesar de adicionar camadas de profundidade no entendimento bioquímico e biológico do humano, a gente está rasificando outros aspectos da vida humana. Esse é um olhar que eu tenho crítico em relação a isso. Esse é um primeiro ponto, tá? E aí eu convido depois a Karina a se manifestar. E o segundo ponto é que, de alguma maneira, quando a gente elimina essas camadas de complexidade externas e atribui essa complexidade só ao que está interno, mas nos animalizando nesse sentido de que os valores humanos se equivalem, em certa maneira, a valores animais. Eu não estou dizendo que não se equivalham, mas a gente tem um empobrecimento do sentido. A gente está, por outro lado, empobrecendo a vida. Eu acho. A gente já conversou sobre isso. A gente está matando, em uma certa maneira, junto com esses valores que talvez sejam soberanos humanos, um pouco da magia do mundo. E se informação é magia, em certos aspectos? Que, de fato, eu não acho que é isso que o sistema nervoso faz. Né? Desculpa, mas não, mandou bem, mas é que eu acho que tem uma questão aqui que esse é um risco que se corre, porque a gente pode rapidamente se satisfazer com uma explicação tangível, certo? Então, esse é um risco que se corre, e é um risco que a metade da rede social se estabacou, né? Os jovens que hoje falam sobre neurociência estão estabacados nesse lugar. Desculpa, todos vocês, alguns são bons, mas a grande maioria está estabacado numa rasificação. É boteco. É boteco. E é uma conversa assim, tipo, falam de coisas que a filosofia já se debruçou profundamente. Eu tenho vergonha. Psicologia já tenho vergonha quando ouço a pessoa falar aquilo, que fala, nossa, se você estudasse meia hora, você ia descobrir que isso aí já foi dito de formas muito mais profundas por N pessoas e tal. Então, por várias outras ciências. E eu sei que às vezes eu própria corro esse risco, porque óbvio, não conheço tudo, mas toda vez que eu corro esse risco, que eu me jogo e alguém me apresenta, eu vou ler o autor e falar, tá bom, desculpa, eu vou ler, já volto mais melhor informadinha. Né? Então, esse é um ponto, esse é um erro dramático, que as pessoas se apegam a uma explicação simples, porque é um certo desespero sobre a compreensão do que está acontecendo conosco. Eu acho que a gente tem um problema maior no século XXI, que é entender para onde vai esse ser humano. Se é transhumano, o que quer que seja. Se a gente já o que quer que seja. O que quer que seja o ser humano, né? Para onde ele vai e como é que a gente vai viver isso do ponto de vista cultural. Mas eu queria colocar um elemento nessa sua fala, porque sim, a gente corre o risco de tirar a complexidade, mas se a gente entender que aqui fora o ambiente continua muito complexo, cada ser humano que nasce nesse novo ambiente é obrigado a dar conta dessa complexidade de novo, que é a cultura e sociedade. Então você pode nascer animal, mas quando você nascer nesse ambiente, com essa cultura, com essa sociedade, com essa arte, com essa estética, que foi tudo que nós conseguimos ir elaborando e aumentando de complexidade a partir das nossas experiências, não tem como esse ser humano ficar animal. Ele imediatamente se emancipa num ser complexo. Da animalidade.
Talvez isso seja uma boa maneira de encarar a situação, porque isso pode significar um resgate aí de alguns valores que inclusive batem nas questões éticas e nas diversas morais existentes, que a gente já conversou a respeito disso. Estudar o homem a partir da sociologia e da antropologia é estudar sobre isso. Também. Mas tanto quanto a neurociência, a antropologia e a sociologia, elas sofrem da soberba de querer definir o mundo a partir de certos aspectos. Por isso que eu gosto do meu humilde campo da filosofia, porque eu só tenho certeza que eu só sei que nada sei, né? Nesse ponto eterno, a situação. Você falou do transhumanismo, então só para completar, Karina, e eu queria te chamar de novo para você dar uma palhinha aqui para a gente. O outro caminho possível da gente avançar nesse terreno, que também é propiciado pela neurociência e que está nos levando, e que talvez seja o grande caminho de saída da neurociência, é que a neurociência não seja mais uma ciência humana. Uma ciência natural. Não, uma ciência humana, uma ciência do humano. Quando a gente coloca o transhumanismo em cima da mesa, quando a gente coloca outras formas de organização de vida, de transmissão de informação, já que vida para você é informação, a gente vai bater em quê? Em organismos sintéticos. E talvez a neurociência tenha uma válvula de escape, não se aproximando tanto das humanas, mas radicalizando o conceito de estudo da teoria da informação através de organismos sintéticos. Por isso que eu te digo, está numa estacada, Carla. E essa estacada está chegando mais rápido do que a gente está pensando. E existem caminhos possíveis. Mas eles passam por jogar, de certa maneira, a toalha, o livro na mesa e dizer, bicho, daqui eu não passo se eu não migrar para outra coisa. Vai lá, Karina. Bom, diante disso, o que eu estou pensando aqui, ruminando? Eu fui lá para Protágoras, na questão do que ele fala, né, que o homem não é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O homem não Então, é, o homem é a medida de todas as coisas. O homem não é. O homem não é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que são enquanto não são. Então, diante disso, a gente tem que pensar que essa postura não é uma postura absolutista, de um absoluto. Existe uma postura relativista. E a própria ciência, como nós a enxergamos, às vezes a gente coloca ela como sendo algo absoluto, a última resposta, sendo que ela também tem uma perspectiva relativista. Porque quando a gente estuda a ciência, quer na perspectiva histórica ou fora dela, não existe uma resposta única, não existe a verdade, existem momentos de verdade. Então, diante disso, se o homem não é a medida de todas as coisas, trabalhada pela filosofia, e se a gente for pensar, como a tia mesmo trouxe, de que essas interações modificam a forma como eu vou me comportar de acordo com a resposta adaptativa ao ambiente, a gente também tem que pensar que existe esse limite, que a ciência ela não se pretende responder a algo final. A gente pode pensar filosofia e ciência. A filosofia, ela nos traz respostas, as respostas permanecem abertas, enquanto que a ciência nos traz soluções. Você quis dizer que a filosofia traz respostas mesmo para as perguntas? É isso? Respostas que ficam abertas, por exemplo. Respostas ficam abertas, ok. Isso. A filosofia traz as respostas que permanecem em aberto, enquanto que as ciências naturais, elas nos trazem soluções. Um exemplo prático. Eu perguntar para vocês que horas são é diferente de eu perguntar o que é o tempo. Diferentes linhas, escolas filosóficas trouxeram essa definição, porque a resposta é algo que não se fecha, permanece em aberto e ela pode continuar sendo trabalhada. Se eu pergunto para vocês qual é a fórmula da água, H2O, eu não preciso estudar o que veio antes. A partir do H2O, a ciência segue. Então, existem duas formas diferentes e tratativas de se pensar o mundo. Quando a gente fala que o homem não é a medida de todas as coisas, nós não estamos definindo que o homem seja a verdade, nem que a ciência o seja, quando ele coloca o homem nesse centro, porque ele está relativizando. Se a leitura informacional se dá dentro de uma percepção, e a percepção está condicionada ao indivíduo, por exemplo, eu adoro açaí, mas se eu adoeço, o sabor do açaí não é o mesmo. Então, a questão, eu não estou percebendo o real em si, mas eu percebo o real para si, para o indivíduo. E levando em consideração que não é algo real,
mas talvez esteja um pouco de ideal nessa relação, nesse equilíbrio entre ideal e real, e talvez a gente caia em Kant. Arregou. Diante disso... Você arregou. Ela arregou, não arregou? Ela arregou! Termina, mas que você deu uma regadinha, você deu. Mas não, eu só estou dizendo que, assim, qual é o tema de hoje? Qual é o limite da neurociência? E a gente tem que entender que a ciência não é a última palavra. A ciência, ela também tem os seus limites. Só que a gente precisa adotar um ponto referencial. Esse ponto referencial parte-se da neurociência como sendo o homem. Mas o fato dela colocar o homem como um ponto de referência para estabelecer uma estrutura, uma linha de raciocínio, não invalide outras perspectivas de vida. Acontece que o homem é o único indivíduo que tem linguagem, ele pode falar. E o outro, em relação à teoria da mente, qualquer outra coisa que a gente possa falar, é especulação. Então, diante disso, como que fica essa realidade? É isso, não estou arregando. Fica no seguinte sentido. Vou usar a sua analogia do relógio. Todos nós organizamos o nosso tempo através relógio de sol, né? Imagina um relógio de sol, um relógio de pulso, etc, etc. Ele funciona perfeitamente, muito bem, obrigado, para eu entender as coisas que eu preciso fazer, para eu organizar minha vida, para eu escovar meu dente, para eu lembrar a hora que eu preciso de reunião, pegar meu carro, etc, etc. Isso significa que horas existem? Não. E essa é a questão. As horas não existem. Organização social. Tá, horário, sociedade, ela não quer terminar o episódio assim. Ela não quer. Eu quero. Ela quer terminar o episódio da seguinte forma. A neurociência não existe. Não, a neurociência existe da mesma maneira que existem as horas. Que gracinha. Agora, a filosofia não. A filosofia é o tempo. É lógico. Aí, ó. Sensacional! A filosofia não foi feita pelo homem, não é feita a imagem da percepção dele de mundo, não está limitada a tudo isso. Você tem razão, mas talvez ela seja um relógio com um mecanismo um pouco mais... Porque isso é quase que uma reserva intelectual que a filosofia se posicionou. Eu acho que é uma distância, Carla. Eu acho que é uma reserva nesse sentido. No sentido de dizer assim, olha aqui, nós pensamos e nós construímos o que pensamos a partir de uma retórica muito bem estruturada que não pode ter falhas. Então, veja, nós discutimos, debatemos, esgotamos todas as oportunidades de contraponto. Olha só, essa teoria aqui desse filósofo é válida, porque ela aguenta todas as porradas do mundo. Isso não significa que ela seja verdadeira, porra. É mais ou menos. Peraí, não significa que ela seja verdadeira, mas significa que ela deixou para você, para a neurociência, uma questão de aplicabilidade. Eu não estou dizendo que ela seja verdadeira, até porque não existe um consenso do que é verdade. Sim. Né? Então, sim, é aplicabilidade. A ciência, ela é legada, assim, nesse sentido da aplicabilidade. E não dá para tomar parte pelo todo, Carla. Não dá. E eu acho que, assim como a filosofia, ela se recolheu humilde a um canto dela, e ela tem que estar lá humilde naquele canto mesmo, e está tudo certo. Ela serve de backup, suporte e apoio. Ela está lá, né? Contra-regra, figurina, ela está lá no fundinho, ela não está no centro do palco. Sucessivamente, a gente viu algumas outras explicações de mundo ocuparem esse lugar de centro do palco e depois começarem lentamente a serem relegadas também para um papel talvez de figurino, de coro, etc, etc. Bom, era o teatro grego que não tem protagonista, todo mundo era coro. Mas tudo bem. Isso não vai acontecer com a neurociência. Não? Não, é possível que vá acontecer com a neurociência, é possível que exista esse limite. Mas o barato da neurociência no século XXI é que ela traz perguntas novas. Isso agita a própria filosofia. Tá bom, gente, eu vou deixar ela escapar incólume com essa. Ela traz, sim, perguntas novas. E, sim, eu tenho que dizer que existem duas grandes ciências, na verdade, que abalaram vários pressupostos filosóficos e que levaram a filosofia para o lugar onde ela tem que estar, que é um lugar, de verdade, coerente com a posição de observação e não mais no centro do palco. Uma foi a biologia, com a neurociência, filha direta, obviamente, e outra foi a física. Então, essas duas disciplinas, uma na ciência... Assim, a física sendo a astrofísica, o mais complexo da física, e a biologia sendo a neurociência, o mais complexo da biologia. Com essa pouca direção de ego,
Karina, 3 segundos para você se despedir, porque já deu 1h16. Hoje foi um Dopaminas clássico. Fala, Karina, você arregou ou não arregou? Não, eu não arreguei. Eu continuo defendendo a relação de que a neurociência, para mim, continua num lugar de síntese, mas não no sentido de excluir o que veio antes. É uma dialética harmônica, ao modo de Heráclito, ok? Mas, de fato, não, exato. Mas, assim, eu vou continuar estudando a filosofia, eu vou continuar estudando a neurociência, e a gente pode pensar em outras questões, porque as questões vão permanecer abertas e as soluções vão continuar caminhando. Eu acho que você Diante devia desse estudar tempo, física, viu? Podemos falar de Carlo Rovelli em breve. Você devia estudar física. podemos. Porque a Ana Eu não Flávia não excluo vai deixar a nada. gente escapar dessa. Pode mandar, a gente estuda física, não tem problema. Eu sou mais próxima das ciências exatas, biológicas, eu tenho mais dificuldade com humanas, mas tudo bem, apesar de ter feito a filosofia. É louco isso, né? Querida, muito obrigada por mais essa sua provocação e participação. Você, Esse Dopaminas é Paulinho, dedicado a Luan, você. esse Dopaminas foi você que construiu, mas a gente não seria um podcast com esse nível de complexidade se a gente não tivesse vocês, né? Porque só eu e a Ana Flávia a gente corre o risco até de descambar para um Agressão lugar, física. pra um lugar menos nobre do que vocês nos levam a ocupar. Beijo para todo mundo. Passa a régua aí, Ana Flávia. Gente, é isso. Dopaminas de hoje. Denso, complexo, difícil. Se vocês tiverem algumas dúvidas, redes sociais, Carla Tiepo está à disposição, ela responde. Eu sempre que posso respondo alguma coisa também. Alguns comentários, algumas dúvidas. Sigam o canal Nada Trivial. Olha só, se você conseguir me fazer pedir que te sigam, mulher, eu te amo. Só você mesmo, viu? Porque você sabe da importância que o canal Nada Trivial tem hoje na produção de conhecimento dentro desse universo do saber. Então, sim. a gente está fazendo isso de uma forma muito Nobre. sólida e nobre. Nobre. E fugindo desse lugar comum de tentar a todo custo seguidor para conseguir monetizar, para conseguir fazer o dinheiro vir daí. A gente está investindo para que isso aconteça. Falando tanto, eu não tenho a menor ideia do que caralhos. Desculpa. A gente vai falar no próximo episódio. Gente, beijo. Manda sugestão aí, manda sugestão se vocês querem que a gente fale o quê. Olha só, um beijo para vocês. Beijo. Muito obrigado a esse time que faz essa coisa maravilhosa acontecer. Não tenho a menor ideia do que Também falar não no tenho. próximo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.